eu cheguei de Natal e imediatamente me convidaram para retornar a Natal já anoitecendo. E eu não conhecia ninguém, mas encostei lá no local onde era, que era um alojamento. Lá vinha aqueles 4 rapazes bem novinhos, cada carro arrastando uma mala e já entraram no carro. Bora, motorista, não sei o quê. Aí eu puxei o carro assim uns 20 metros, parei na beira da pista. Aí eu olhei para trás e falei para eles: irmãos, me perdoe não ser a religião de vocês, mas eu vou fazer uma coisa que eu sempre faço. Pois não, pode fazer, senhor. Aí eu virei para trás e eu disse: eu vou orar por a viagem da gente. Porque eu vou só até Natal. E essa oração é para que me leve até Natal e me traga de volta. Mas eu vou orar aqui para levar vocês até Sergipe, aonde vocês vão. Tá bom? Rapaz, aquilo ali houve um silêncio no carro. E eu fiz uma oração rápida, mas graças a Deus abençoada. Quando eu terminei de orar, irmãos, é como assim como se diz assim, um refrãozinho. Ô coisa boa, que bacana. A viagem vai ser. Irmãos, até Santa Maria, quase que aqueles homens não falam outra coisa. Era agradecendo que aquela viagem ia ser boa, que Deus estava no controle, que os colegas tinham ido num carro na frente, tinham deixado eles na contramão, e que Deus tinha... Olha só como Deus faz, trabalhar de Deus como é lindo. Enviou quem? Irmão Nilton para ir com ele. O irmão Nilton orou por eles, para que eles fossem paz. Quando eles chegam na rodoviária, o que acontece? Os colegas que foram, deixaram ele lá, estavam lá, não pegaram o ônibus. Pegaram o mesmo ônibus que eles pegaram de meia-noite. Quer dizer, aqueles rapazes, era tudo novinho. Mas daqui até lá, gente, porque eu já levei muito esse pessoal de empresas, e eles são meio pornográficos, né? É obrigado eu ter que botar um hino evangélico, dar umas 2 pinceladas da palavra de Deus, para poder eles sentir que não pode andar de qualquer jeito dentro do carro da gente, né? Então o que acontece? Esse de ontem, irmãos, foi uma viagem tão abençoada que teve uns que ligou para eles, e eles começaram como se fosse eu no lugar deles. Não, vai dar tudo certo, Deus está no controle, não se preocupe não. Nós vamos chegar em casa, amanhã nós estamos juntos. Não dá para ir no primeiro ano, vai no segundo. Rapaz, aquilo ali gerou uma paz. Então, irmãos, pacificação. Paz. A palavra pacificação vem recheada de paz. Então, o que eu fiz? Eu fiz aquilo, fui em paz. Não sei se eles já chegaram lá, que eles devem chegar hoje de meia-noite, né? Que é quase 1000 quilômetros, mas creio em Deus que a viagem foi em paz. Então é isso que Deus faz conosco, para que nós continuemos sempre levando a palavra para aqueles que a gente não conhece. A outra semana eu viajei aqui para a banda do Ceará, Pernambuco, ia uns meio rebelde, mas ia outro irmão comigo lá, e a gente começou a apertar o cinto. Irmão, do meio da viagem para lá, só faltou eles aceitar Jesus. Então nós temos que fazer isso. É difícil? É. Não é fácil, não. Só tem uma coisa que não é impossível. Não é impossível. Porque o dono que comanda todo o mundo está conosco. E ele nos orienta, ele nos dá um jeito para que a gente entre naquilo ali, naquela palavra, quebrando os laços inimigos, e tudo dá certo. É assim que Deus tem feito na minha vida. Por isso que eu digo, não sei como é que Deus faz tanta coisa boa. O mistério dele é bom porque a gente não entende a Deus. E eu tenho mais outra coisa para contar para a igreja. Fazer como está a igreja pequena aqui, é bom a gente contar as coisas, né, irmão? Amém. É testemunho. É que eu tenho, quando eu aceitei Jesus, e eu não vou citar os nomes, mas vou dizer a originalidade, ele é meu irmão. E ele falava com Gisele, mas não queria falar comigo. Ele dizia que eu era um crente abusado. Ele dizia mesmo: Gisele, com você eu ainda converso um pouco. Mas Nilton é enjoado, só fala de Jesus, só fala de Deus, não sei o quê. E esse irmão, mas eu gostava não, eu gosto dele. Não? É o que eu mais gosto. Mas Deus mexeu no negócio. Deus mexeu no negócio. E o que Deus faz, a gente não pode entender o mistério dele. O que está acontecendo com o meu irmão agora? Está indo à igreja. Ligou para mim a semana passada, ligou o mês atrasado e disse: eu tenho uma coisa para te contar. Amém. Mas eu vou deixar a sua ansiedade, meu irmão, para você me contar. Não vou procurar saber, não. Quando foi a semana passada, no domingo, ele ligou. Todo dia a gente fala, deseja um bom dia um para o outro. Só o que ele diz: bom dia um para o outro, tal coisa, Deus abençoe, tal coisa. A domingo ele ligou aí,
retornou a ligação. Ele disse, Nilton, o que eu quero falar com você é diferente. Pois não. É que eu estou indo para a igreja. Eu estou com mais de mês indo para a igreja. O mistério que Deus está fazendo na vida dele, eu não vou contar, mas só vou contar depois que for concluído. Mas uma coisa eu digo, o homem que não gostava do irmão, quando ia falar com ele, porque só falava de Jesus, agora disse, Nilton, eu cheguei lá, olha só como o trabalho de Deus é imenso. Ele aqui não queria conversar comigo porque eu falava de crente. Aí ele vai para o meio do mundo, a 3.700 quilômetros. Lá ele vai para a igreja. Quando ele chega lá, tem uma mocinha de 12 anos se batizando. Quando aquela mocinha sai no meio da igreja, ele fica só olhando. Aquela moça alegre, ele falando umas coisas que eu não entendi, eu falei, mas eu entendo. Falando em mistério, graças a Deus, é o Espírito Santo usando. Né? Ele disse, eu não sei. Mas quando aquela menina chegou no meio daquela multidão, abraçou um senhor. Era um colega meu que a gente tinha se conhecido fazia mais de 20 anos. E aí, Neilton, o que aconteceu? Ele falou, eita, eu falei, não, amém. Aí eu disse, e aí, meu irmão, o que aconteceu? Ele disse, meu irmão, eu me derretei num choro. Eu caí num choro, porque eu vi aquele homem há 20 anos atrás, encontrei ele dentro de uma igreja, abraçado com a filha dele, se batizando nas águas. Eu disse, e aí? Ele disse, eu corri lá no meio deles. E a mãe abracei com ele, comecei a chorar. E ele disse, Neilton, o que você está fazendo aqui? Ele disse, rapaz, eu estou vindo para a igreja também. Então, irmãos, Deus começou a mover a minha família. Eu só tenho até hoje de irmãos que sirvam ao Senhor. Mas não perdi a esperança. Se Jesus não me chamar logo, eu vejo meus irmãos todos salvos. O pior dos meus irmãos que tiver, que o pior que eu digo em modo natural assim, o pior que eu vi, que eu vejo, já estou convidando direto. Vamos para a igreja. Faça isso, meu irmão. Meu irmão, para com isso aí. Ele gosta de tomar de fumar o seu cigarrinho. E eu estou lá. E ele já está me dando um sinal. Já está dizendo que vai para a igreja. Eu vou dar um culto na minha casa, dia 19 de novembro. A igreja agora já está sabendo, viu, pastor? Desculpe eu adiantar. Mas convidei ele. Chama-se convidado especial. Ele é meu convidado especial. Se for da vontade de Deus, quem sabe ele não levanta, no lugar de levantar a bandeira, ele vai levantar a mão e aceitar Jesus. Eu não perco a esperança, irmãos. Porque eu não chego na rua, não vejo um drogado, eu não chego para ele ali meio cabreiro, arrodeando, pregando a palavra de Deus para ele. Porque eu não posso chegar para o irmão meu, só porque ele toma uma e fuma um cigarro. E é duro de coração. Mas aquele coração, meu irmão, na presença do Senhor, ele vira água. Porque eu já fiz, eu não. O Espírito Santo, eu pregando para ele, já fez ele derramar lágrimas lá no meu quintal. E aquilo ali, eu tenho certeza que é a palavra de Deus sendo plantada naquele coração. Então, é isso, irmãos. Eu só tenho que falar essas poucas palavras, mas que Deus abençoe cada um de vocês. Continue orando pelo irmão Nilton, pela minha família, porque Deus tem me abençoado bastante. Deus tem feito cada milagre na minha vida, que só sabe eu e ele. O que eu tenho passado esses 2 anos em Riachuelo, Deus tem suprido a minha necessidade e tem feito um milagre tão grande, mas tão grande, que só sabe quem serve o Senhor Jesus. Deus tem feito coisas grandes, que eu não sei de onde vem, mas uma coisa eu digo, vem da fonte de Deus. Isso aí eu tenho certeza, tá bom? Eu louvo a Deus pela oportunidade, agradeço e peço aos irmãos, continue orando por mim em nome de Jesus, amém? Aleluia, glória a Deus. Na prática aprendemos o que é autoridade espiritual, né? O irmão no carro, ele deixa o som tocar para que os irmãos, para os não evangélicos, se toquem, né? E eles se tocaram. Isso é autoridade espiritual, que maravilha, né? Glória a Deus. A palavra de Deus diz também, Atos 16, 31, né? E eles disseram, crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo, tu e a tua casa. Crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo, tu e a tua casa. Não queremos ser salvos sozinhos, queremos toda a nossa casa. Isso é uma promessa da palavra do Senhor. Eu convido o irmão Canindé, o dono da casa, para orar, pedindo a Deus, agradecendo ao Senhor por este culto maravilhoso, não é? E depois o nosso pastor, ele impetrará a bênção apostólica. Se você ouviu a palavra de Deus, tocou no seu coração,
Você ainda não é crente